Sabe aquela sensação de segurança quando a gente entra num prédio comercial, numa fábrica? Aquele sentimento de que, olha, o chão dá firme, as paredes são sólidas, o teto não vai cair? Pois é, essa confiança toda não aparece do nada, não. Existe um verdadeiro projeto invisível por trás de tudo isso. Mas afinal, o que transforma um monte de parede e um teto num lugar de trabalho que é genuinamente seguro? A verdade é que, por trás de cada cantinho protegido, existe um conjunto de regras muito bem pensadas, feitas para proteger a vida. Ok, vamos mergulhar nisso. Esse guardião tem nome e sobrenome. É a Norma Regulamentadora 08, ou, para simplificar, NR08. Pensa nela como se fosse um manual silencioso que todo arquiteto e engenheiro precisa seguir à risca. É para a segurança já nascer junto com a estrutura de qualquer local de trabalho no Brasil. E a missão da NR8, olha, é super direta: garantir segurança e conforto. E não é só para evitar acidente, não. É para assegurar também o bem-estar. Esses dois conceitos, segurança e conforto, andam sempre de mãos dadas. São a base de tudo. Para a gente entender como a NR8 funciona na prática, que tal fazer um tour virtual por um prédio que segue todas as regras? E o nosso ponto de partida vai ser o mais básico de todos, aquilo que está literalmente debaixo dos nossos pés: o piso. Pode parecer uma coisa boba, né? Mas o chão pode esconder um monte de perigo. Um desnívelzinho aqui, uma irregularidade ali, qualquer coisa que atrapalhe a circulação das pessoas ou a movimentação de uma máquina já é um risco em potencial. E é aqui que a NR8 entra, sendo bem específica. Ela proíbe o que chama de saliências, que são tipo umas lombadas, e também as depressões, que nada mais são que buracos. E mais, o piso tem que ser forte o bastante para aguentar o peso de tudo e de todos que passam ali, desde pessoas até máquinas pesadíssimas. A estrutura precisa ser impecável. Beleza, então o piso tá plano, tá resistente. Mas e se ele for liso demais? Pois é, a norma também pensa nisso. Até porque uma queda por escorregamento é um dos acidentes de trabalho mais comuns que existem. E a solução que a norma traz para isso é, olha, simples e direta. Onde tiver risco de alguém escorregar, como numa área que vive molhada ou que é limpa toda hora, é obrigatório usar materiais antiderrapantes. Uma medida super simples, mas que faz toda a diferença. Bom, nosso tour continua, só que agora a gente vai mudar a perspectiva. Vamos sair do chão e olhar para cima, ou para os perigos que podem levar a gente para baixo. Pensa bem, qualquer buraco, não importa se é no piso ou na parede, é um convite para um acidente acontecer. Pode ser uma pessoa que cai, uma ferramenta que escapa, qualquer coisa. E pode ter certeza, a NR08 leva isso muito a sério. Então, o que a norma faz é o seguinte: ela exige uma proteção completa, de ponta a ponta. As aberturas têm que ser protegidas para ninguém nem nada cair, e não para por aí. Todos os andares que ficam acima do térreo precisam ter barreiras de proteção contra quedas. É como se fosse uma rede de segurança tripla. Certo, já olhamos para o chão, para as aberturas, agora vamos dar um passo para trás e olhar para o prédio como um todo, sabe? Para a casca externa dele e o papel que ela tem em proteger quem está lá dentro do mundo aqui fora. A NR8 entende que um prédio de trabalho não é só um lugar para guardar máquinas e pessoas. Ele tem que funcionar como um escudo, um abrigo mesmo. Proteger contra a chuva, o sol, a umidade, o fogo, tudo. E olha, a norma vai nos detalhes, viu? Ela exige que o telhado proteja da chuva, que as paredes e os pisos não deixem a umidade passar e que toda a estrutura por fora seja resistente ao fogo. Até a quantidade de sol que entra é regulada, para não ter nem de mais nem de menos. Chegando ao final do nosso percurso, fica muito claro que a NR08 é bem mais do que só um monte de regra técnica. Ela é, na verdade, uma filosofia sobre o que um ambiente de trabalho deveria ser. E com isso a gente volta lá para o começo, para a essência de tudo. É essa frase que resume perfeitamente o propósito da norma. Cada regrinha, cada detalhe, cada exigência, tudo aponta para esse objetivo final, que é proteger e acolher quem está ali trabalhando. No fim das contas, o que a gente vê é que a NR08 não é só um código de construção. Ela é o DNA de um espaço de trabalho que foi pensado para as pessoas. É um projeto que coloca a vida e o bem-estar em primeiríssimo lugar, transformando concreto e aço num lugar seguro de verdade. Então, fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que se entrar num escritório ou numa fábrica, o que será que vai chamar a atenção? Talvez seja o piso antiderrapante, o guarda-corpo ali na escada, a proteção na janela, detalhes que antes talvez passassem batido, mas que agora contam uma história de cuidado e segurança.